Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escolha Educação e hoje é especial, cara. É especial. Tamo junto aqui com Fábio Moraes, Fábio Pereira de Grande, Moraes, Michael. nosso grande amigo aqui que vai dar aula de física com a gente. E Pô, aí, cara, Fabinho? é nóis aqui, meu. Apareci, cara. Que bom, que coisa incrível, mano. Olha aí, Meu, quem ganha é quem acompanha esse canal, quem vai acompanhar agora, quem vai acompanhar no futuro. Para você também. A gente fica muito feliz, que muito mesmo que você está vindo com a gente aí nessa pegada. Então, o eu Fábio, que professor de agradeço, meu irmão. física e outras cositas, mas que eu sei que não tem professor de física nesse Brasilzão aí que não dá aula de um monte de coisa, né? Tá Essa é a realidade certo. do professor. É verdade. E vamos falar de que hoje, mano? Ô, Michael, tudo bem? Deixa eu só me apresentando aqui. Eu sou o Fábio, né? Trabalhei um ano aí, um bom período com o Michael, com o Paulo também. Sou muito grato pelo convite, muito mesmo, né? Queria já há um tempo já produzir algum material online, e agora vai ser a chance de a gente trabalhar junto aí, né? Produzindo algum material. Já que tem um pouquinho de física, então a gente ajuda aí, né? A produção. É, eu sou formado no Instituto Federal de Educação, trabalhei um bom tempo em escolas públicas, né? Trabalhei também em escolas particulares e hoje continuo trabalhando em escolas particulares e agora estou trabalhando aqui com o Maico. Grande Maico, hoje eu acabei fazendo uma aula, né, sobre segunda lei de Ohm. Né? Um conceito é muito vasto, gigantesco e cai muito em vestibulares, né? Os grandes vestibulares sempre estão cobrando ou de uma maneira técnica direta ou de uma maneira em que ele usa a realidade, tenta passar para uma questão, né? E aí a questão de você saber o que trabalhar ali naquele momento, né, Michael? Que legal, muito bom, muito bom. Eu vou aprender aqui agora, gente. E vocês vão aprender daí junto. Tamo junto, Fábio? É Tá isso bem, aí? Michael? A gente tem que pedir, né? Tem que pedir, porque até agora a gente está num projeto que é voluntário. É, Escolher Sim, Educação é voluntário, a gente está lutando, batalhando aí para conseguir monetizar um pouco, fazer projetos e poder pagar de maneira decente aos professores que vierem trabalhar com a gente. Mas neste momento somos voluntários. A gente perfeito. depende daquela coisa que é engajamento. Então, É, se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa o sininho para receber notificação, curte soca aí, o dá um like lá. like, não custa muito. As pessoas esquecem, né? Começam a ver, fazer anotação, esquece. É Pois é. normal, faz parte. Mas engaja com a gente, manda perguntas pro Fábio, manda um salve aí pro Fábio se você conhece, Boa. se foi aluno, manda pra gente um feedback se tá gostando, se não tá gostando. E agora eu deixo vocês com o Fábio. Bora? Bora. Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, para quem for ver essa live, né? Essa aula, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre resistores elétricos e a nossa abordagem vai ser a segunda lei de Ohm, tá? Para quem aí está interagido aí com o ensino médio, né? Então, essa aula é importantíssima, né? A BNCC, ela traz esse conceito, né? Investigar, analisar o funcionamento de equipamentos elétricos ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus aspectos sociais, culturais e ambientais. Então, pessoal, esse ponto da BNCC que norteiam, né? Essa questão das leis de Ohm, beleza? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: o que é um resistor elétrico, né? O que vem a ser esse resistor? Pessoal, a grosso modo, né, o resistor é um tipo de material ou dispositivo responsável pela dificuldade da passagem de corrente elétrica. Então, pessoal, o que acontece? Um resistor, né, nada mais é do que um objeto, né, ou um dispositivo, um material, que ele dificulta a passagem de elétrons, né? Então, o elétron ele tem a tendência de querer passar livremente, e esse resistor ele acaba atrapalhando essa passagem. E nesse efeito de dar uma certa dificuldade, tem uma consequência. E, na verdade, a consequência é que ele transforma a energia elétrica em energia
térmica, tá? Então, o resistor, basicamente, ele é um transformador de energia elétrica em energias térmicas, tá bem? Então, vamos lá. Aqui o exemplo mais prático, gente. Quem for fazer o ensino técnico vai ver esse modelinho aqui, ó, que é um resistor elétrico. Se você pegar a sua televisão ou o seu computador, abrir ele, você vai ver também esses materiais aqui dentro, tá? Que são pequenos resistores, tá? A gente chama de resistor cerâmico, né? E essas cores, cada uma tem um valor, tem uma unidade para cada um, tá? A gente não vai entrar nisso porque a BNCC não exige até esse ponto, tá? Aqui também a lâmpada, né? Não as lâmpadas atuais, tá? Mas as lâmpadas mais antigas, né? Que ela tinha um filamento, também a chamada lâmpada de tungstênio, ela também tinha aqui ela funciona como um resistor, né? Mas professor, você acabou de falar que resistores trocam energia elétrica por energia térmica, mas essa é uma lâmpada, ela vai gerar luz. Verdade, ela gera luz. Porém, gente, ela gera luz como consequência. Na realidade, ela está o tempo todo trocando energia térmica, tá? Transformando energia elétrica em energia térmica. E a consequência dela é emitir luz, tá bem? Um outro ponto aqui, ó, ferro de passar, né? Ferro de passar, se você já passou a roupa em casa, você vai perceber que no ferro, né, ele esquenta porque tem uma resistência elétrica dentro dele, tá? O outro ponto é o chuveiro. Acho que quem aqui nunca ouviu a expressão, né? Tenho que trocar a resistência do chuveiro, né? Então, resistência do chuveiro, porque ele transforma aquela energia elétrica em energia térmica, tá? Para aquecer a água. E o legal do chuveiro é que ele é variável, tá? A gente consegue variar aí a sua resistência, tá bem? Numa outra aula a gente vai ver esse ponto da variabilidade da resistência, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Um resistor é responsável pela transformação de energia elétrica em energia térmica. Esse é o primeiro ponto. E o que significa essa energia térmica, né? A conversão de energia elétrica em energia térmica chama-se efeito Joule. Então, efeito Joule é o ponto principal que eu tenho essa mudança, né, de corrente de energia elétrica em energia térmica, tá? E um outro ponto. Os resistores em si fazem parte de um grupo bem maior, tá? Os resistores fazem parte do grupo dos isolantes, condutores e semicondutores, tá bem? Todos eles vão ter a sua característica como um resistor, tá bom? Então vamos lá. Os condutores, né? O que são os condutores? São materiais de baixíssima resistência elétrica, ou seja, o elétron, ele quer passar por aquele condutor, ele tem uma facilidade de passar. Então ele passa com uma certa facilidade. Um exemplo desses são os metais. Os metais, né, a gente, dentro do próprio metal, os seus elétrons têm uma quantidade de elétron livre, né, na cadeia de valência dos metais, né? Então eu tenho muito elétron livre. E aí eu gero uma pequena tensão elétrica, eu tenho um fluxo fácil de corrente elétrica ali, né? Então os elétrons têm uma facilidade de passar. É zero? Não. Cada material tem o seu valor. Porém, ela é muito baixa, tá? A gente vai ver isso aí já já, tá? Aqui o fio de cobre, né? Que ele passa elétrons aqui, né? Sem maiores dificuldades. E os condutores também podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso, tá? E aqui, pessoal, eu estou colocando uma temperatura de referência, tá? 20 graus Celsius. Professor, mas por que 20 graus? Por quê? Porque se eu abaixo muito a temperatura, aí o efeito de resistência pode ser contrário, né? E se eu aumento muito a temperatura, também posso ter um efeito contrário, tá? Então, cada material tem o seu jeito de funcionar, tá bem? Tem material que eu começo a resfriar ele muito, em vez de ser apenas um condutor, ele passa a ser um supercondutor, né? Então, todos esses conceitos, né, a gente utiliza a nossa temperatura ambiente, tá? Temperatura de 20 graus. Vamos lá, um exemplo de líquido? A água. Mas não é qualquer água? Não. Se ela é um condutor, significa que ela tem, por exemplo, um material dentro dela. Um exemplo, um sal. O sal de cozinha, ou um sal qualquer, né? Se você colocar lá na água, essa água tem um efeito de ter condutabilidade, tá? Então ela começa a passar energia, a corrente elétrica sobre ela. O que eu tenho ali são o efeito da chamada eletrólise da água, né? É colocado dois
dois metais, né, metais de materiais diferentes, então um libera elétron, o outro recebe elétron. Então esses íons, né, lá dentro do Becker, justamente são responsáveis pela passagem de corrente elétrica, tá? Um outro caso que a gente conhece bem, bateria do carro, né? A bateria, ela usa, né, como eletrólito o ácido sulfúrico, já não é a água, é o ácido. Então ele tem uma passagem muito fácil de íons aqui pelo seu corpo, né? Por dentro do seu material, tá? E ela é feita de chumbo, né? Então ela é ultra pesada, né? Se você pegar uma bateria, ela é muito, mas muito pesada, né? E o que eu tenho em modelo gasoso? Modelo gasoso, eu vou ter aqui a lâmpada de neon, né? Esse aqui é o exemplo da lâmpada de neon, mas poderia ser uma lâmpada que a gente usa em alguns ambientes, né? Aquela lâmpada tubular, né? Eu tenho lá dentro um gás, esse gás, ele recebe uma corrente elétrica e dentro do gás, os elétrons ali são excitados emitindo luz, né? Então ele também tem um efeito como se fosse um condutor, tá? Então vamos lá. E os isolantes, né? São materiais de alta resistência elétrica. Você tá vendo que não são materiais únicos, né? São materiais de alta, ou seja, tem uma gama de materiais que vai ter essa alta resistência, tá? Então o vidro é um exemplo, borracha também é um exemplo, tá? E aqui a cerâmica, né? A cerâmica, a gente usa a cerâmica para é o contato entre o poste de luz, né? A madeira do poste e o fio, né? Se fosse outro material, teria uma fuga de elétrons ali. Então a cerâmica é um ótimo isolante, tá bem? Tem aqui também, numa forma líquida, eu tenho aqui a fita isolante líquida, né? Então a gente viu aí que ela possui aí uma camada líquida para usar em circuitos integrados, né? Esse isolante. E outro caso também, a água novamente. A água, pessoal, quando a água é destilada, só molécula de H2O, ela também é um isolante térmico, um isolante elétrico, tá? Diferente da água com sal. Um outro exemplo também de gás, né? Eu vou ter aqui o ar. O nosso ar, né? Ele também é um ótimo isolante, né? Se ele não fosse um ótimo isolante, com certeza esses fios aqui, ó, já tinham pegado fogo, tá, gente? Mas o ar é um ótimo isolante. Ah, professor, mas eu já vi o relâmpago. O relâmpago não é corrente elétrica? Sim. O relâmpago, gente, olha que engraçado que é o ar. O ar, quando quando a gente observa o ar em si, ele é um isolante elétrico, tá? Porém, quando chega uma tensão muito alta, ela acaba rompendo esse isolamento e ele acaba se tornando um condutor. Por isso que o raio está lá, ele está nas nuvens, né? Preso lá pelas nuvens, e aí quando gera uma tensão gigantesca e da ordem de milhões, tá? Um exemplo aqui de 3 milhões de volts, né? 300 mil volts aqui, 300 mil volts, né? Para cada metro, eu vou ter aí a chamada descarga elétrica. Aí o raio vai descer como se fosse uma árvore, né, de cabeça para baixo, né, vai em vários pontos ali, né? E o que ele faz para não ir somente em linha reta, porque ele pega justamente um ponto de menor resistência dentro da própria camada de ar, tá? E aí eu tenho aí esse efeito, né, do relâmpago ocorrendo, tá bem? Vamos lá. E no último caso aqui eu tenho os semicondutores, né? E o semicondutor são materiais, né, que têm a capacidade muito fácil de mudar o seu comportamento, né, de isolante para o condutor facilmente, tá? O exemplo disso eu tenho o LED. O LEDzinho, gente, se eu pegar um LED e conectar 2 polos de uma bateria nesse LED, dependendo da maneira que eu colocar ele acende a luz, né? E se eu inverter essa posição, ele já não acende. Por quê? O LED ele é feito para receber corrente somente em um sentido, tá? E aqui, ó, você pode ver a perninha menor, aqui a perninha maior, né? Então eu tenho aqui o sinal de negativo, né? O sinal da perninha maior, positivo. Aqui eu tenho o cátodo e o ânodo. E nesse ponto aqui, ó, eu tenho a passagem do elétron gerando luz, tá? Então aí que a gente tem aqui no LED. E o LED nada mais é do que um diodo, tá? Então os diodos sim serão utilizados, no caso esse aqui ele não emite luz, né? Mas esse diodo ele tem um cristal aqui que ele transforma a energia em calor, agindo quase como um resistor, tá?
E aí são as placas integradas, os circuitos integrados, né, vão ter muitos aí semicondutores dentro deles, tá? Então, quais as relações físicas, gente, para nossos resistores? É assim que a gente vai tratar agora. Para isso, gente, eu preciso imaginar como se eu tivesse um condutor ideal. E esse condutor ideal é como se fosse um fio. Então, ele tem um comprimento, tem um tamanho geométrico específico, tá? E ele faz com que eu consiga verificar qual o valor da sua resistência, tá? Primeiro modo, tem aqui um fio, né, um pedaço do fio, né? E esse pedaço do fio tem um certo comprimento, tem um tamanho específico. Se eu aumentar o tamanho desse fio, eu vou ter um novo tamanho do fio. E olha que interessante. Se o elétron tem que passar de um ponto, né, tem que atravessar por esse fio, aonde ele vai ter maior dificuldade é onde eu tenho um maior corpo, né? Imagina, eu tenho um maior corpo, tenho maior densidade de material, então significa que é mais difícil do elétron passar por esse corpo completamente. Então, quanto maior, né, quanto maior o comprimento do fio, maior a sua resistência, tá? Então, onde eu tenho aqui maior comprimento, né, ele é proporcional à resistência, símbolo, né, significa proporcionalidade. Então, onde eu tenho um maior comprimento, eu vou ter uma maior resistência, tá? E aqui no outro caso, onde eu tenho um menor comprimento, tem uma menor resistência, tá bem? Então, vamos guardar isso aqui, esse conceito, tá? E vamos para o segundo conceito. O segundo conceito é a área desse corpo, né? Imagina que eu tenho uma área, né? Agora, antes de pensar no fio, eu queria pensar como se fosse um ralo, né? Você enche a pia de água. Se o ralo for pequeno, demora mais para descer. Se o ralo for grande, ele demora menos para descer, né? Desce mais rapidamente a água. Então significa que o tamanho desse condutor, né, a largura do condutor, ou melhor, a sua seção de área também influencia, né? Então essa área aqui, ó, também vai influenciar no nosso condutor, né? O segundo ponto, eu tenho aqui uma área que ela é um pouquinho menor, né? Então a área, ela é inversamente proporcional à resistência. Quanto menor a área, maior a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência. Então aqui, ó, se eu tiver uma área maior, né, a resistência vai ser menor. E se a área for menor, a resistência é maior. Tem uma inversão de proporcionalidade. E o terceiro ponto que a gente usa para analisar, tá? Lembrando que quem fez essa análise foi um cara chamado Ohm, tá? Ele que fez toda essa análise sobre alguns resistores. É o tipo de material. E o tipo de material usa essa letra aqui, essa letra engraçada, chamada Rho, tá? Ela que identifica, cada material tem o seu Rho, a sua resistividade elétrica, tá? E como é que a gente analisa essa resistividade? Através de cada um dos seus materiais. É um número, né? Então aqui a prata, por exemplo, ela vale 1,59 vezes 10 a menos 8 ômega metro, tá? Que é o valor da resistividade. O cobre, 1,72 vezes 10 a menos 8. O ouro, 244 vezes 10 a menos 8. Silício, olha o silício. Silício vale 6,4 vezes 10 a segunda. Ou seja, ele é muito maior do que prata, cobre, ouro e até mesmo que o ferro, tá? Então o silício ele tem uma altíssima resistência, tá? Usada lá nos supercondutores, né? E aí como é que fica descrita a nossa equação da segunda lei de Ohm? Então, a resistência de um material depende do tipo de material e depende também do comprimento do material e é inversamente proporcional à sua área. E no sistema internacional eu vou ter essas informações. A resistência é dada em ohm, com esse símbolo que é o ômega, o comprimento, que é dado em metros, seção da área, que é em metro quadrado, e a resistividade, que é ômega metro. Professor, mas como é que eu chego nesse ômega metro? Então vamos lá, ó. Vou pegar essa mesma equação, tá? E vou deixar isolado o meu Rho. O meu Rho vai ficar aqui isolado de um lado. Eu sei que ele é diretamente proporcional à resistência. E também a área, ela está aqui como inversamente, então ela vem aqui multiplicando, né? Então a área vem aqui em cima. E o L, como ele está multiplicando o Rho, ele vem aqui para baixo. Então eu vou ter essa, opa, coloquei área, né? Mas na verdade é o L. O L. Colocando os dados, né? Eu vou ter aqui, ó,
ômega, a área que é metro quadrado, e aqui que é metro. Se eu corto metro, corto com esse, sobra quem? O ρ, a unidade do ρ, vai ser ômega metro, tá bom? Então fica aí o conceito. Turma, vamos lembrar uma coisa. No sistema internacional é ômega, né, ohm, metro. Porém, pode vir alguns materiais que vai estar lá em milímetros, centímetros, e eu preciso fazer a conversão? Preciso. E eu preciso, se a resistividade vier em metro, ohm, metro, eu uso, transformo, tiver centímetro em metro, milímetro em metro. Agora, se ele me deu em milímetro ou milímetro, que estiver em centímetro, transforma em milímetro, tá? Então, significa quem manda, esse camarada aqui, ó, é o ρ, tá bem? Vamos lá resolver um exercício? Bom, gente, estou com um exercício aqui bem legal, isso aqui veio na Unesp, né, e é o típico exercício que justamente ele mistura coisas reais com a teoria física, tá? Então vamos dar uma lidinha aqui nesse exercício. A imagem produz um microscópio, produzida por um microscópio eletrônico, mostra uma seção transversal de uma fibra nervosa, responsável pela transmissão de interações por meio de sinais elétricos. Essa fibra é composta por um axônio, região no centro envolvida pela mielina, né, substância gordurosa. Então aqui, ó, aqui dentro é o axônio, se a gente lembrar do cérebro, né, aqui o axônio, aqui do lado ao redor é a mielina, o pessoal chama de barreira de mielina, né. Sabendo que a resistitividade elétrica da mielina é maior do que a resistitividade elétrica do axônio. Um sinal elétrico transmitido por essa fibra nervosa. Então vamos lá, pessoal. Eu sei que ele está falando sobre resistência elétrica porque ele colocou a palavra resistividade. A resistividade justamente está atrelada à segunda lei de Ohm, tá? Então, se apareceu resistividade, tem tudo a ver com a lei de Ohm. Porque está falando o seguinte, a resistência do axônio é muito menor do que a resistência da mielina. Então, o axônio, né, ele é responsável pelo quê? Pela passagem da corrente elétrica, do pulso eletromagnético, né? E a mielina é uma barreira, né? Ela é responsável por quê? Por manter esse fluxo aqui. Eu vou ler todas elas, A até a E. E aí depois a gente vai ver aonde está correto e onde está errado, tá, pessoal? Então vamos lá. Voltando aqui, o sinal elétrico transmitido por essa fibra nervosa, mantém-se confinado no axônio, o que distribui para um aumento da velocidade de transmissão da informação. Segundo, mantém-se confinado na mielina, o que contribui para uma diminuição da velocidade de transmissão da informação. C, mantém-se confinado no axônio, o que contribui para uma diminuição da velocidade de transmissão da informação. D, mantém-se confinado na mielina, o que contribui para o aumento da velocidade de transmissão da informação. E distribui-se igualmente pela mielina e pelo axônio, o que contribui para o aumento da velocidade de transmissão da informação. Bom, pessoal, entre essas todas aqui, aí é a primeira que eu vou descartar, né? Porque se tem resistências diferentes, não dá para ser a mesma coisa, tá? Tem coisas diferentes aí. Segundo ponto, ele fala aqui, ó, mantém-se confinado na mielina. Gente, o texto já está dizendo. O axônio é o responsável pela passagem do pulso eletromagnético, né? Então, aqui, ó, impossível estar confinado aqui na mielina. Então, tanto a B quanto a D vai embora. Agora fica a A e a C. Vamos pensar aqui na C. Mantém-se confinado no axônio. Perfeito. Tá? O que contribui para a diminuição da velocidade de transmissão da informação. Não, né, pessoal? Se eu tenho menor resistência, então eu vou ter melhor fluxo, a velocidade vai ser maior. Então a correta aqui, ó, é A, tá? Então essa é a resposta correta. Vamos lá, pessoal. Fazendo agora segundo exercício, né? Um estudante de física, preocupado em ligar dois equipamentos, por meio de um fio condutor de formato cilíndrico. Para isso, ele dispõe de 4 opções, A, B, C, D, descritas na tabela a seguir. A tabela foi elaborada a partir de valores de referências, né, L, S e ρ, que são utilizados como comparação. O L representa o valor do comprimento do condutor, o S representa o valor da área de seção transversal do condutor, e ρ
representa a resistividade elétrica do material que constitui o condutor. Com o objetivo de conectar o condutor elétrico, que apresenta a menor resistência ôhmica, dentre os condutores descritos, qual deles deve ser utilizado? Então, pessoal, quando a gente olha aqui a tabela, a gente vê o seguinte: o A, ele fala que tem aqui o comprimento 2Ls, a seção transversal S, e aqui a resistividade. Seção transversal, gente, é a própria área, tá? Então, aqui, a gente vai aplicar no outro slide, a gente vai observar como calcular cada um deles, né? Aqui eu já tinha colocado, né? A resistência, né? Ela depende do ρ, né? Do L, do comprimento, e da área. Então, S. Então, eu separei aqui o A, B, C e D. A gente vai escrever para cada um deles, tá? Tanto aqui o A, depois o B, o C e o D. Então, vamos lá. A resistência, R, vai depender do ρ. Então, olha aqui o ρ vale 1. Vezes o L, né? O L vale duas vezes o L. E aqui o S vale 1. Então, vou deixar em ordem aqui, né? R vai ser esse 2, esse númerozinho, eu vou passar aqui para frente, e ele vai ficar mais interessante. RL sobre S. O que acontece, né, gente? Aqui eu tô deixando em função aqui do primeiro, né? Então, também deixei separadinho, fica bonitinho pra gente observar, tá bom? No B, a gente vai pegar a mesma informação, ó, o L, 2S e o ρ. Então, aqui eu vou ter R é igual a ρ vezes o L, né? Dividido por duas vezes o S. E aqui, ó, novamente eu vou deixar mais organizado. Então, esse meio que tá aqui embaixo, esse 2 que tá aqui embaixo, é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, né? Ó, 1 sobre 2. Rho L sobre S. No C, olhando aqui o C, eu vou ter L meio S meio Rho. Então, no C, eu vou ter meio Rho. O L, ele é inteiro, dividido por meio 0,5 de S. E olha que interessante, né? Ó, tem o meio e meio, né? Ó, posso cortar. Então, vou ter aqui, ó, R sobra quem? O Rho, o L sobre S. Não mudou nada, né, do primeiro, né? E na D, eu vou ter esse conceito aqui, ó. R é igual. O Rho é meio, né? Só que, ó, em vez de escrever meio, eu vou fazer isso aqui, ó. Meio, né? 1 sobre 2. Olha que bonitinho. Já coloco aqui o Rho, beleza? Aqui o L é L. E o S, se eu complementar isso aqui, é igual a 3S. Então, aqui fica vezes 3S. Ó que maravilha. Então, aqui, ó, eu vou ter o Rho, o L, né? Aqui o S. E aqui é 2 vezes 3, que é 6S. Lembra que o texto pedia a menor resistência? Então, pessoal, esse primeiro aqui já vai embora, né? Que esse é igual, não é? Então, já vai embora. Se ele quer um valor menor, então o resultado tem que ser menor do que o anterior, né? Então, esse que é 2 vezes o anterior, ele é maior, né? Ó, então, ó, vai embora também. Agora, a questão é, meio ou 1 sobre... Aqui é 1/6, né? Não coloquei. Mas é 1/6, né? Então, ó, entre 1/2 e 1/6, poxa, 1/6 é menor, né? Então, a resposta correta aqui, ó, é a resposta D, tá? Então, aqui o D é a resposta do exercício, ok? Vamos fazer o terceiro? Vamos fazer só mais um. A figura abaixo mostra um equipamento metálico que está eletricamente isolado por um meio e uma base quadrada de borracha com meio 0,5 metros de lado e 10 centímetros de espessura. Ó, aqui tem que ficar esperto, ó. Aqui eu tenho meio metro e aqui, ó, centímetros. Vamos olhar qual o valor da resistividade que ele está passando para a gente. A resistividade vale 1 vezes 10 a sexta, 1 metro. Opa, então ele está me dando em metro, então alguém tem que transformar. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos pensar o seguinte, né?
Aonde eu vou calcular a área, porque isso aqui é quadrado, como é que vai ser o cálculo da área e o cálculo do comprimento? Pessoal, o cálculo do comprimento é aonde o elétron está passando, tá? O elétron não está seguindo nesse sentido aqui, ó, da borracha. Ele está vindo desse sentido ou desse sentido, tá? A corrente ou vai para cima ou vai para baixo, beleza? Então, o nosso comprimento L equivale a esses 10 centímetros. E a área, aí sim eu pego aqui, ó. Essa aqui é a área que eu vou utilizar. Então, ó, vou escrever aqui, ó. O comprimento L é igual a 10 centímetros. Não vou usar os 10 centímetros, vou usar em metros, tá? 0,1 metros, tá? Passando para metro. E essa área, né? É igual a 0,5 elevado ao quadrado. Ou seja, 0,25 metros, tá? O ρ vale 1 vezes 10 a sexta. Olha que um valor... Opa, precisa um negócio aqui. Ômega metro, né? E ele pede a resistência. Resistência R é igual a ρ, ou vezes 10 a sexta aqui, ó, não coloquei. Ρ vezes L sobre a área. E agora é só calcular, né? Aqui eu vou ter 1 vezes 10 a sexta vezes 0,1 dividido por 0,25, tá? Bom, gente, vamos transformar alguns números aqui, ó. Eu sei que, e olha, e aí eu preciso que você preste muita atenção, tá? Porque agora é número, né? Valor numérico. Eu tenho números que são menores do que zero, né? Entre 0 e 1. Então, menor que 0 não, entre 0 e 1, né? Então, vamos prestar atenção, né, com essas casas aqui. Eu tenho aqui, ó, 1 vezes 10 a sexta, não vou mexer. Esse 0,1 vou deixar em potência, porque vai ficar mais fácil para trabalhar essa potência. Se não existisse a potência, eu ia embora direto. Mas como tem a potência, eu deixar em potência também, né? Vai ficar 1 vezes 10 a menos 1. E esse 0,25, nossa, decimal, professor. Poxa, 10 0,25 eu posso escrever como sendo 1 quarto. E aqui, ó, coloco 1 quarto, tá bem? E agora sim eu calculo algumas coisas, tá? Primeiramente eu mexo com essas potências, depois eu mexo com os valores, tá? Vamos colocar aqui, ó, R é igual 1. Pessoal, 1 vezes 1 vai dar 1. 10 a sexta com 10 a menos 1, vou subtrair isso aqui, ó. Vai ficar 10 a quinta. Tudo isso dividido por 1 quarto. E aqui eu vou fazer novamente, ó. Vou tirar esse quarto de baixo. Lembra que a divisão de fração? Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso, não é isso? Então, se está dividido por 1 quarto, eu vou multiplicar por 4. Então, aqui vai ficar 4 vezes 1, que vai estar 4, né? Vezes 10 a quinta ohm. Então, tá aqui a resposta, tá, gente? 4 vezes 10 a quinta ohms. E aí, acabou o nosso exercício. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de preparar essa aula aqui para vocês. Espero que a gente vai preparando mais aulas, né? Durante a semana a gente vai preparando mais aulas. Se eu tiver algum exemplo para poder fazer visivelmente, né, por filmagem, também farei com vocês, tá? Então, essa meu trabalho hoje. Espero novamente pedir like aí no final, tá? E compartilhem aí a página com demais amigos. Se vocês têm gostado, também comentem, tá? O que gostou, o que não gostou, o que querem a mais sobre a questão da física. A gente elabora aqui para vocês também. Meu muito obrigado, tudo de melhor sempre. Tá?